Aleluia, irmãs. Nesse mesmo espírito, Senhor, estende a tua mão para cá. Senhor, nós te agradecemos por este momento, Deus. É nítido a tua presença neste lugar, Pai. Obrigado, Deus, porque tu és poderoso. Muito obrigado, Jesus, porque nós podíamos estar em qualquer outro lugar nesse momento, mas nós escolhemos como Maria estarmos aqui aos teus pés essa noite, Pai. Obrigado, Deus, por cada irmão que pôde ofertar nessa noite, Jesus. Nós abençoamos a vida desses irmãos, Deus, que o Senhor possa abençoá-los cada vez mais nas suas finanças, Deus, naquilo que eles precisam, Senhor. E também colocamos diante de Ti, Deus, esses dízimos e essas ofertas, que elas possam ser administradas com temor, como sempre foi feito neste lugar, Deus. Nós te agradecemos, Pai, te adoramos e te pedimos, continua conosco nesse momento da palavra, que é a tua palavra para a tua igreja, Jesus. Não é a nossa palavra, mas é a tua, Senhor. Continua nos usando, Deus, conforme te apraz. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade neste lugar, porque este lugar é teu, Senhor. E eu creio, Deus, que tudo aquilo que é contrário a ti vai cair por terra nessa noite. Em nome de Jesus, porque nós queremos ser livres para receber de ti, Pai. Livres, Senhor. Nos enche mais, nós queremos mais dessa glória, Senhor. Porque quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar, Deus. E nós queremos ter mais de Ti ainda, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Amém. Pode sentar, minha irmã. Muito obrigada, por favor. Graça e paz, amadas, queridas do Senhor. Que alegria poder compartilhar com vocês a palavra hoje nessa noite, né? A gente sempre fica um pouco nervosa, não vamos negar, né? Que fica. E eu estava conversando hoje com meu marido, né? Eu disse assim, eu quero ser que nem tu, assim, ó, na semana da ceia, eu não quero me envolver muito com nada, porque aí o pastor, né? Ele, na semana da ceia, assim, ele meio que fica off lá, só concentrado no que Deus está falando. E aí eu disse, aí ele disse assim, como é que tá a tua agenda para quinta? Olha, culto de mulheres e tal, né? Aí ele marcou umas visitas com os irmãos amados nossos aí, que nós precisávamos, né? Sentar e conversar com eles. E eu estava feliz pelas visitas, mas eu estava preocupada. Porque eu disse assim, Senhor, hoje era para mim estar assim completamente aos teus pés, né? Para mim ouvir a tua voz, porque não é simplesmente ir lá na igreja e sair falando algo, mas é falando para a igreja do Senhor, que é uma responsabilidade, a igreja dele, a noiva dele. E aí eu disse amém, né? Amém, Senhor. Quando eu chegar, eu fico mais um pouco contigo aqui a sós, né? Mas, e rapidamente, assim, para compartilhar com vocês, e o Senhor compartilhou algo comigo nessa tarde, né? E aí eu comentei com o pastor, eu disse, olha, eu fui ministrada tremendamente pelo Senhor, porque eu dizia assim para ele, Senhor, eu estou preocupada, porque eu queria chegar lá mais tranquila, né? Mas assim... E parece assim que eu tô lá, tô aqui, né? E nós estávamos numa visita e o Espírito Santo ministrou comigo assim, tu tá preocupado com a igreja lá, não te preocupa, esta é a igreja aqui também, né? Cuida dessa igreja também e tudo vai dar certo, porque eu que estou no controle. Então eu me alegrei muito assim no meu espírito. Muito obrigada, mana. Para quem não sabe, essa aqui é minha irmã,
que ainda tem gente que não sabe que essa pessoa é minha irmã. Amém? Então, assim, que bom, né? Eu louvo a Deus pela oportunidade de poder trazer uma palavra do Senhor para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Luciane. Eu congrego nessa igreja há quase 22 anos. Graças a Deus por isso, sou filha dessa casa. Fui criada assim nos caminhos do Senhor, mas num breve tempo que eu tive fora, né, desviada, quando eu voltei para essa casa. E a minha família inteira já estava nessa casa. E glória a Deus por isso, né? E eu estou aí até hoje. Hoje, como alguns já sabem, né? Sou a esposa do pastor. Mas, assim, tive a honra de, na verdade, ser criada num lar cristão. E aí vem a minha história, né? Daí que vem a minha história. E depois vim para essa igreja, fui bem recebida, fui bem acolhida. Depois entrei no Ministério de Música e segui caminhando com os irmãos dessa igreja. Cresci muito, tenho crescido. Hoje, casada com um pastor, cresço mais, né? Mas é isso, assim, eu teria muitas coisas para falar para vocês a meu respeito, né? Das coisas que Deus fez na minha vida, do que me fez chegar até aqui, né? Porque o que a gente vai falar hoje é sobre ser escolhida, né? E ser escolhida, eu estava pensando assim, glória a Deus, Senhor, porque não fui eu que te escolhi. Tu me escolheu lá no ventre da minha mãe. E eu queria dizer para ti que tu também foi escolhida lá no ventre da tua mãe, né? Tu pode sapatear e dizer, não, eu não aceito isso aí nessa palavra, mas ela garante que sim, né? E graças a Deus por isso, eu estava me lembrando na minha infância, né? Acho que a minha mãe não veio, né, Cláudia? Ó, puxa a orelha dela. A mãe conta que aos 9 meses, se não me engano, ela quase me perdeu. E depois, com 4 anos, de novo, né? Que o médico disse, ela é a tia Cleusa, para quem conhece a Cleusa Laufer, ela é minha tia, e elas chegaram no hospital correndo comigo, e o médico disse, olha, se ela não tivesse vomitado, tivesse acontecido isso, vocês não tivessem trazido ela rapidamente, ela teria morrido. Então, assim, fazendo uma leitura da minha vida, quando eu faço uma leitura, eu acho que nós, mulheres, é importante a gente fazer essa leitura e pensar assim, Senhor, né? Tudo que tu passa, tudo que Deus te livrou, né? E hoje tu tá aqui, né? Hoje eu me vejo assim, antes eu pensava, Deus, mas por que? Eu tinha tanta coisa que eu já sofri nessa minha vida. Eu não sou melhor que vocês, eu creio que cada uma tem uma história de vida e a gente precisa respeitar isso. Mas eu pensava assim, né, lá no meu caminho, eu pensava, Deus, eu já passei tanta coisa, o que mais que eu vou passar? Sabe? O que mais, assim, eu não aguento mais. E no meu espírito tinha assim para mim, não, né, eu tô contigo. E aí me lembrava assim, mas eu já morri quase 2 vezes, me leva de uma vez, né? Me leva dessa terra. E nada. Então, assim, hoje eu faço uma leitura e penso, misericórdia da minha vida, né? Deus é tão maravilhoso, nos dando vida. E às vezes a gente quer desistir das coisas, né? Quantas de nós queríamos, aliás, quantas que hoje, por exemplo, né, estão em casa, talvez, eu não sei se está sendo transmitido, né, assistindo o culto, ou que queria estar aqui com a gente e não pode, e eu sei que queria, porque hoje eu tive fazendo uma visita para uma irmã querida, que ela gostaria de estar aqui. Então nós somos as pessoas mais felizes dessa terra. Nós sim escolhemos o melhor lugar para estar, né, com esse Deus maravilhoso. Então é um pouquinho assim, né, que eu estou falando para vocês. Teria muitas coisas, eu creio que
eu vou ter oportunidade ainda de compartilhar com vocês muitas coisas que Deus fez na minha vida, né? Eu não simplesmente, por que eu estou contando isso? Eu não simplesmente brotei aqui, apareci do nada, né? A gente tem uma caminhada e uma história de vida e ela faz parte da nossa história, né? Antes da gente entrar na palavra, eu queria fazer uma reflexão com vocês, tá? E eu vou pedir para o Arthurzinho, o nosso querido ali, colocar uma imagem para nós. Aqui, Luquinhas, tem como a gente apagar aqui um pouquinho, só para o pessoal ver a imagem? Melhor? É só uma reflexão, tá, irmãs? Que também tem a ver com o que a gente vai falar essa noite. Quando vocês olham para essa imagem, o que vocês veem? Pois é, né? Eu confesso para vocês que quando eu olhei para essa imagem me diz uma coisa, né? A primeira coisa que a gente enxerga é um ovo e batata frita. Mas pasmem vocês, isso não é um ovo e não é uma batata frita. É neurociência isso. Gente, é muito parecido com um ovo e com uma batata frita, vai dizer. Essa imagem quer dizer, este ovo é um iogurte com um pêssego. Sim. E essa batata frita, que não é a batata frita, é maçã picada. Tá? Muito interessante, gente. Olha, muito. Não esqueçam isso. Não parece. Obrigada. Quem puder ligar a luz ali, isso para ficar mais claro. Então, o que essa imagem, né? O que fica para nós disso, assim, ó? O que os outros pensam de você não define quem você é. Porque no primeiro momento que tu olha para essa imagem, tu identifica rapidamente que é ovo e batata frita. Não é o que a gente faz com as pessoas? A gente olha para as pessoas e já sai definindo elas, né? Com, né, um pensamento. Mas graças a Deus, que o que os outros pensam de você não define quem você é. Amém? As pessoas, na verdade, elas estão te olhando a partir das experiências delas. Mas só você sabe o que traz na sua essência. É verdade ou não é? E às vezes tu pensa assim, puxa vida, né? Tu fica sabendo que alguém falou algo de ti, ou, né? E tu pensa assim, puxa vida, né? Não tem nada a ver isso. Mas é como ela te viu. Entendeu? Mas não é sobre também como ela te viu. É sobre o que tu vai fazer em relação a isso. Se tu sabe que isso, né, não é aquilo que ela pensa que tu é, então não pega para ti isso. E aí o que eu quero dizer contigo? Eu quero te perguntar uma coisa. Pensa aí. Quem é você? Quem é você? Se você não souber para o que de fato nasceu, eu estava pensando nisso, né? Pensando na gente, pensando em nós como mulheres, pensando nessa noite, pensando assim, Deus, traz clareza para nós nessa noite, porque eu também quero ser ministrada contigo. Eu já fui, mas eu quero mais, sabe? E se a gente não souber para o que de fato nós nascemos, ou porque nós estamos na função que estamos, nós vamos ficar aceitando a sugestão dos outros a partir das experiências delas. Certo?
né? Que nem diz meu marido, certo, né? Então, amadas, isso para nós refletirmos, tá? Então agora eu gostaria de convidá-la vocês para abrirem as suas Bíblias em João, e agora nós vamos ler esse texto que é a base da nossa palavra, da palavra de Deus para nós. João 15, 16 e 17. Amém? Então a passagem em João lá vai dizer o seguinte: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei. Eu vou ler bem pausadamente, irmãos, porque foi assim que Deus ministrou comigo. Quando eu li esse versículo, eu tinha outra coisa em mente, mas quando eu li esse versículo, saltou aos meus olhos e eu disse, e o Senhor disse assim: é por aqui que tu vai. Mas lê bem devagarinho, porque ele não é só isso que tu está vendo. E aí eu fui lendo bem devagarinho. Não foste vós que me escolhestes a mim. Isso Jesus está dizendo. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. E amém, né? Amém? Eu disse amém, Jesus. E eu fiquei pensando sobre esse versículo. E aqui tem uma coisa interessante, aliás, tem muitas coisas interessantes nesse versículo. Primeiro, né? Pense no momento que Jesus estava falando isso. Ele estava ali, assentado com os discípulos, né? Na última noite, com seus discípulos, momentos antes de ser crucificado. Foi quando ele falou essa palavra. Ele, lá no 15, lá no início, né? Depois vocês vão olhar em casa, ele vai falando da videira, que ele é a videira verdadeira, que o pai dele é o agricultor e que nós somos os ramos. Ele vem falando e vem falando. Mas quando ele chega ali no 15, 16 e 17, ele vai dizer isso para os discípulos, né? Não foste vós que me escolhestes. O cenário daquele momento era um cenário de intimidade. Concorda comigo? Né? Um momento antes dele ser crucificado, então ele se reúne com os discípulos. Então tu fica aí imaginando na tua cabeça, né? O cenário dessa intimidade, mas também era um cenário de tensão e despedida daqueles discípulos com o Senhor Jesus. E ele sabia que eles, os discípulos, se sentiriam perdidos, se sentiriam abandonados. O Senhor sabia disso. E por isso, ele precisava lhes dar algo, né? Algo que os firmasse e os direcionasse. E ele lhes dá essa grande revelação sobre a videira. Foi o que eu falei para vocês, que ele vai falando ali no capítulo 15. Os ramos e o fruto. Essa não é uma conversa casual deles, né? É o coração do seu legado para eles e para nós. Então, aquele momento de Jesus com os discípulos não era uma conversa casual. Era ele, né, afirmando aqueles discípulos, era ele direcionando eles, né, deixando um legado que nos alcançaria hoje. Amém? Então, voltando lá no versículo, que são a palavra de Deus, palavras de Jesus.
E aqui, irmãs, eu quero dizer uma coisa para vocês, assim, ó. A minha preocupação, diante de Deus, eu falo isso para vocês hoje. O meu marido sabe, eu converso isso com ele. Quem me conhece sabe. A minha preocupação é trazer ou falar daquilo que é fiel, daquilo que é a palavra. Nada mais e nada menos. E a minha busca hoje, nesse novo tempo na minha vida, com Deus, nessa minha caminhada, né, que eu estou crescendo, eu não cresci totalmente. A gente está nesse processo até que Ele venha. Mas é isso. É crescer na palavra de Deus, porque é maravilhoso. Eu converso com a minha irmã, né? Quando a gente se junta, né, Cláudia? Como a gente ama falar da palavra de Deus. Se a gente pudesse, a gente não saía mais daquele momento. É maravilhoso. Então, assim, a minha preocupação é, Senhor, eu não quero nada que seja de mim em primeiro lugar. Porque subir aqui, eu tenho que ter a consciência que é o que a igreja precisa e não o que eu preciso. Entendeu? Vim aqui falar para a igreja. Então é nessa dependência que, quando vocês me verem subir aqui, é nessa dependência que eu quero estar. Eu não quero ser mais e nem quero ser menos. Eu só quero ser aquilo que o Senhor me criou para ser. Que você também possa ser. Porque nessa noite nós estamos falando aqui, fomos escolhidas. Pode botar para nós, e se nós tivéssemos um tema, a gente colocou aqui, a palavra, o Arthurzinho vai colocar. Mulheres escolhidas para frutificar. Dentro desse texto, eu disse, Senhor, qual poderia ser o nosso tema? Não tem outro. Se você ainda não entendeu por que você está aqui nessa terra ainda, né? Hoje é noite para te entender. Tu vai sair daqui refletindo sobre isso. Em nome de Jesus. Que não seja só essa noite, que não seja só aqui esse momento, mas que o Espírito Santo, a minha oração para ti, é que ele continue ministrando no teu coração. E essa palavra vai se abrir para ti de uma forma grandiosa. Sabe por quê? Porque tu é a noiva dele. Tu é a igreja dele, aquela que ele anseia encontrar no dia que ele voltar, né? Então, nesse versículo, não foste vós que me escolhestes a mim. Então, aqui tem, escolheste, não foi ele que nos escolheu. Aliás, não foi nós que escolhemos ele. De maneira nenhuma, não foi. E às vezes nós achamos que foi nós que escolhemos. Graças a Deus, Jesus, que não foi a gente que te escolheu, mas que foste tu que nos escolheste. E tem um outro ponto aqui nesse versículo. Quando ele está dizendo, não foste vós que me escolhestes, né? Ele também vai dizer assim, eu te escolhi mais para algo, né? Ele nos designou, e esse é o segundo ponto. Ele nos escolhe, a partir disso ele nos designa. Para quê? Para dar o fruto. Entendeu? Então, como esse versículo, ele cresce de um jeito, porque tu lê ele assim na passada, e tu não te detém nos detalhes do versículo. Me escolheste. Mas por que me escolheste? Para me designar. Mas para que eu designar? Para dar frutos. Mas para que dar frutos? Para que vades. Para que vá. Entendeu? Olha ali. A fim, para que vades e deis o fruto, e o vosso fruto permaneça. E aí no final ainda tem mais uma coisa que ele deixa bem claro. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda. Então aqui é a nossa bússola. Entendeu? Caiu a ficha para mim hoje. Entendeu?
cai a ficha para ti hoje. Senhor, eu fui escolhida, mas eu não fui escolhida só para ficar sentada nesse banco. Eu não fui escolhida só para me encher das boas novas. Eu fui escolhida para dar frutos. E para o ide do Senhor. Então vamos lá. Vou avançar aqui. Número 1, a escolha divina nos dá valor e propósito. A Bíblia diz: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. No contexto de João 15, isso é crucial, né? Jesus está dizendo aos seus discípulos que a base da relação deles com ele não era o mérito desses discípulos, mas era a graça. Entende? Tipo assim, Pedro, eu não, né? Se ele fosse falar ali um por um, não é porque tu faz isso, faz aquele outro, que eu estou te escolhendo. Mas é porque ele escolheu o Pedro. Ele é a graça sobre as nossas vidas. Eles não se apresentaram como candidatos a seguidores e foram aprovados por causa disso. Pelo contrário, ele os escolheu. Jesus os escolheu. E essa escolha é o fundamento de tudo. Como mulheres, é difícil. Não, é fácil nos sentirmos, né, como candidatas em busca de aprovação. Seja na família, no trabalho, na sociedade, na igreja, no ministério. Em tudo parece que a gente tem que dar um resultado. Em tudo parece que a gente tem que dar uma resposta para os outros. E se eu não consigo dar essa resposta, eu me sinto um fracasso. Tem dias que até naquele dia tu te acha feia. Vai dizer. Né? Porque é um pouco natural da mulher isso. Eu tenho que dar. Eu tenho que fazer. Eu tenho. Então a gente, principalmente a mulher, né? A mulher tem disso. Então a gente tem a necessidade de dar resultado. Tanto lá na sua casa, para o seu marido, para os seus filhos, no trabalho, na igreja. Meu Deus, se eu não der resultado, eu não sou ninguém. Mas, lá em Salmo 139, no versículo 16, nos lembra que antes de nós sermos sequer formada, Deus já nos conhecia e nos escolhia. E vai dizer assim o versículo: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Nós não fomos escolhidas? Amém? Fomos, irmãs. Fomos, independente da tua história, nós fomos escolhidas no ventre da nossa mãe. Glória a Deus por isso. E esse já é o motivo, né, de nós sermos muito felizes. Essa escolha nos dá o senso de pertencimento e dignidade. Veja bem, que o mundo não pode nos dar. O mundo não pode nos dar esse senso de pertencimento, né? E não pode nos tirar também. O Senhor, sim. O Senhor nos dá esse senso de dignidade. Te dá uma identidade. Você não é um acidente. Quantas de nós já pensamos que nós éramos um acidente na vida dos nossos pais? Quantas? Né? Mas nós não somos um acidente. Você e eu somos o resultado de uma escolha deliberada e amorosa de Deus sobre nós, amém? Para um propósito específico.
Então, tipo assim, se nós não entendemos ainda qual é o nosso papel nessa terra, nós vamos entender. Em nome de Jesus. Amém? E esse entendimento, irmãs, né, dessa escolha de Deus por nós, ainda no ventre da nossa mãe, nos liberta de um peso de ter que provar a todo momento o nosso valor. Então, quando tu estiver aí correndo, tentando te matar para mostrar para alguém que tu tem valor, pensa que tu precisa mostrar o teu valor para aquele que te escolheu ainda quando tu nem era. É esse que precisa ver o nosso valor. Amém? Muitas de nós carregamos esse peso. A gente quer ser suficientemente boa, né? Boa como esposa, já falei, boa como profissional, né? Mas essa passagem nos liberta disso. Essa escolha nos capacita a ir, né? A dar o primeiro passo, porque se Ele nos escolheu primeiro, se Deus nos escolheu primeiro, Ele nos capacita para ir. Amém? A palavra diz lá em Mateus 28, 19 e 20, portanto ide, Jesus falando também para os discípulos, portanto ide, fazei o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém? Então aqui também tem outra coisa importante, que também nos dá um norte para a nossa vida. Além dessa escolha, desse desígnio, desse dar fruto, desse ide que o Senhor manda, olha o que Ele diz, fazei discípulos, né? Batizando-os e ensinando-os a guardar. Então nós sabemos o que fazer. Não sabemos? Amém? E Ele nos garante que vai estar conosco todos os dias até a consumação do mundo. Então não tem erro, né? Quando tu começa a ler e pensa assim, puxa vida, Deus, eu achava que eu não tinha uma direção, agora é impossível não se encontrar nessa direção, né? E uma pergunta que eu te faço hoje, você é uma mulher consolidada? Você pensa aí, tá? Não precisa responder. Você se sente uma mulher consolidada? Você é uma mulher firmada na sua identidade em Cristo? Pronta para cumprir o chamado que Ele te deu? Uma coisa que eu queria falar para vocês, irmãos, vocês estão bem quietinhas, bem concentradas, está tudo bem. É isso aí, a gente precisa refletir sobre essa palavra. Isso não é uma palavra de autoajuda, né? Primeira coisa, eu quero dizer para vocês, não é essa a ideia. Essa é a palavra de Deus falando conosco, né? Falando comigo e falando com você. Então, assim, para deixar bem claro. O segundo ponto. O chamado para frutificar em todas as estações da vida, né? O segundo ponto é o propósito. Jesus nos escolheu e nos designou para que vades e deis frutos. Nós falamos que Ele nos escolheu e agora nós estamos falando que Ele nos designou para que vades e deis fruto. Muitas vezes nós pensamos que o propósito é apenas ser uma pessoa boa, né? Ou ir para uma igreja. Mas Jesus nos dá um direcionamento, né? Na palavra dele, vades e deis fruto. No grego lá original a palavra vades, eu acho que é
Ipagete, né, o Ipagete, implica um movimento. O que é o vades, né? É um ir em missão. Então, quando ele diz vades e deis frutos, é ir, vai e dê fruto. E aí eu estava pensando assim, ai Senhor, qual é a primeira coisa que tu pensa assim, Elisandra, vai e dá fruto. E tu pensa assim, ai meu Deus, eu tenho que ir lá, eu tenho que, né? Qual é o primeiro pensamento que te vem à mente? Ah, eu tenho que ganhar vidas. Esse é o primeiro pensamento, né? Frutos nesse sentido. Mas eu também pensei numa coisa aqui que eu acho que eu não tinha pensado junto nessa palavra, que é os frutos em nós primeiro, né? Quando aqueles frutos, né, que vai falar lá em Gálatas 5:22, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, mansidão, temperança, esses também são frutos. E através disso Deus transforma a nossa vida e as pessoas veem em nós esses frutos. E aí sim, também esse fruto acontece na vida do meu irmão. Isso também é um vades, eu entendo como isso. Não é só tu nem tem tanto fruto do Espírito, a pessoa nem, né? Tem gente às vezes que nem sabia que tu era cristão, né? Quantas histórias a gente vê assim que às vezes o irmão tá lá, né, trabalhando anos e a pessoa nem sabia, nem sabia que tu era crente, né? Então assim, que fruto aquela pessoa tem mostrado naquele lugar? A gente pensa que é sair correndo e dar fruto pro reino. Ah, eu vou lá, eu vou falar com fulano, vou falar... Não é, é também, mas não adianta a gente ir lá só por ir e não ter os frutos em nós. Poderíamos pensar, eu me converti, estou dia a dia buscando os frutos do Espírito na minha vida, glória a Deus por isso, foi difícil, mas o Espírito Santo está me ajudando e eu quero mais. Está bem bom assim. Vou ficar aqui acomodada, vou lá e venho cá e está tudo bem. Estou fazendo isso, né? Mas o que Jesus está dizendo aqui é muito maior que isso. É algo que eu e você precisamos entender nessa noite. Quando Jesus... Quando Jesus teve que passar lá por Samaria, né? Sentou lá, todo mundo sabe dessa história. E aí eu estava estudando sobre isso e o Espírito Santo me lembrou dessa história da mulher samaritana. E aí eu fui lá e escrevi. Não vou poder deixar passar isso, né? A história da mulher samaritana, ela é um exemplo perfeito de chamado e de fruto, não é? Porque ela era uma mulher totalmente marcada, né? Sem valor nenhum para a sociedade daquela época. Então, ninguém a teria escolhido para uma missão. Pensa naquela mulher, gente. Não tem como. Mas aí, né? Jesus vem e quebra todo o protocolo, todos os paradigmas. Ele chega lá, senta lá, como quem não quer nada, e vem aquela mulher e tá ali com ele, né? E ele pede, tem toda aquela conversa com ela e pede pela água. E ela diz, mas como, né? Porque os judeus e os samaritanos não se topavam muito, né? E Jesus faz todo aquele diálogo com ela, né? Que foi um encontro transformador na vida daquela mulher. E aí, por que eu estou falando nisso? Porque a história a gente conhece como foi. Mas eu fiquei pensando na transformação a tal ponto daquela mulher, que ela saiu correndo e ela não precisou dizer assim, olha... Jesus não precisou dizer assim, olha, vades e deis fruto, tal. Não, ela saiu correndo dali e entrou na cidade falando que Jesus tinha falado tudo sobre a vida dela. E eu fiquei imaginando, meu Deus, se não davam bola para aquela mulher por causa de quem ela era,
aquelas pessoas viram algo nela que imediatamente eles conseguiram dar ouvidos para ela, né? E eu pensei, Senhor, eu quero ser a cada dia transformada, assim como essa mulher. Nem que eu tenha que ir todos os dias no poço, não é? A gente pensa assim, essa história é para aquela mulher. Mas tamanho foi o fruto dela que até hoje nós falamos nela. E nós estamos aí, 2025, lembrando da mulher samaritana. Então, assim, gente, isso é maravilhoso, né? Então, quando Jesus te encontrar no poço, você nunca mais será a mesma. E eu creio que isso é do Senhor para vocês. Porque quando Ele ministrou isso comigo, que eu escrevi, eu disse, verdade, Jesus. Quando a gente tem esse encontro contigo, não dá para ser igual. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, não quer pisar em outro lugar. Não consegue. E porque as vidas serão tocadas, discipuladas e transformadas pelo nosso testemunho. Pior que ele seja, gente. Quando Jesus vem e transforma a nossa vida, sabe, não tem, é a coisa mais maravilhosa, é o presente melhor que tu poderia receber na tua vida. E não tem como as pessoas não perceberem isso em ti, né? E que nós possamos ser essas mulheres que porque o Senhor, Ele já te escolheu. O Senhor já me escolheu. Não adianta eu fugir. Eu fugi um dia, tá? Eu tinha 17 anos e eu disse, eu não quero mais saber dessa igreja. Sabe por quê? Porque na igreja é que eu tive problemas. E eu fui criada na igreja, não sabia outra coisa. E aí, como é que eu vou dizer para vocês? As minhas tristezas foram ali. E eu me desviei. Eu pensei assim, o que eu quero nesse lugar? Né? Se eu era para ser acolhida. E eu fiquei revoltada. E eu disse, Deus, eu não quero mais saber. Não quero mais saber. Afinal de contas, eu não sei nem o que é o mundo. Eu vou viver essa experiência. Eu vou. E o Senhor, como nos dá o livre-arbítrio, né? Eu fui. Então eu devia ter uns 17 anos por aí. E em todo lugar que eu ia, que eu tentava me conectar, nunca dava certo. Eu sempre me sentia um peixe fora d'água. Sempre. Mas eu insistia, eu não vou voltar para a igreja. Né? Não vou. E gente, vocês assim, se eu tivesse num lugar, né, que fosse assim, que hoje tem esses lugares aí de música, dança, que o pessoal vai dançar, né, no mundo aí, que eu tivesse com algumas amigas, lá eu não me encontrava, entendeu? Eu não conseguia nem ser aquele lugar, nem ser nada. Eu só estava ali tentando ser alguém que eu não era. E lá naquele lugar, Deus sempre tinha alguém para falar comigo. Aonde eu ia? Depois eu encasquetei que eu não queria morar em Guaíba, sabe por quê? Guaíba era o fim do mundo para mim. Porque eu não queria ter que encontrar com um irmão a qualquer esquina que eu virasse em Guaíba. Tudo que me lembrasse a igreja, eu queria distância.
E eu pensava, meu Deus, eu estou muito má. Eu não quero encontrar as pessoas, eu não quero cumprimentar elas. E a minha família da igreja, então assim, eu também queria distância da minha família. E eu tentei sair daqui, fui para outros lugares, viajei, morei em outros lugares, achei que eu ia ser feliz, né? E não fui, irmãs, não fui. Mas em todos os lugares que eu fui, lá Deus colocava alguém para falar comigo. Aqui não é o teu lugar. Não foi para isso que eu te chamei. Puxa vida. Vocês acreditam que uma vez eu estava numa festa, né, com umas amigas, e uma guria lá que eu nem conhecia direito, que estava naquela festa, ela me viu quieta. E ela disse assim, não sei por que cargas d'água, ela começa a falar em Jesus. E daqui a pouco eu disse para ela, eu cresci num lar cristão. Ela, o que tu tá fazendo aqui? Eu disse, como assim? Ela também estava, né? Eu disse, como é que essa menina vai me falar o que eu estou fazendo ali se ela também estava? E aí ela disse assim, guria, aqui não é teu lugar. Foi a última vez para mim, a gota d'água. Quando eu ouvi aquilo, eu disse, Deus, agora chega. Eu entendi, tu tá falando comigo nesses lugares. Tu tá usando uma pessoa que não te serve, que não é cristã, dizendo para mim, o que tu tá fazendo aqui? Ah, gente, aí assim, ó, nessa época eu tava lá em Santa Maria. E eu saí desesperada procurando uma igreja, rua fora. E morava sozinha. Porque Guaíba, né, antes, eu evitava Guaíba, eu não queria voltar para minha família, que estava na igreja, eu não queria voltar para este lugar, Guaíba, que me lembrava as pessoas, nada. E quando eu fui procurar uma igreja, eu pensei assim, eu caminhando em Santa Maria, Deus, eu preciso achar uma igreja. Foi a gota d'água, o meu lugar não é mais aqui. Por que eu estou fugindo? Né? Do que mais eu vou fugir? E eu encontrei uma igreja, e na época quem me atendeu foi uma pastora. Ela abriu a casa dela, me colocou para dentro, conversou comigo, orou comigo, e eu voltei para casa onde eu morava. E ali eu estava inquieta, enfim, para terminar essa história, quando eu voltei para Guaíba, eu voltei apaixonada por Guaíba. Deus colocou um amor no meu coração, que eu dizia, Deus, o que tu fez comigo? Pensa do ódio ao amor. Eu não sabia explicar. E uma paixão pela minha família. Sabe? Eu disse assim, eu só quero voltar para Guaíba. Então, mas tudo eu entendi. A gente é escolhida. Mas Deus é tão maravilhoso, tão cordial com a gente, que Ele te dá a corda e tu vai indo. Porque senão, Ele é mentiroso. E Deus não vai contra a palavra dEle. Se Ele disse que Ele te deu o livre-arbítrio, Ele não te fez para ser um robozinho, levanta o braço, levanta a perna, né? Nada, não. Mas eu senti assim, Deus me dando corda. Vai, Luciane, vai. Vai, que lá onde tu estiver eu vou falar contigo. Mas vai chegar um momento que, naquele momento eu senti, a corda esticou. E quando Ele me trouxe de volta, Ele me trouxe assim, que eu só queria encontrar as pessoas na rua. Tudo que eu não queria, eu só queria. E naquela época, minha família, tá aí vocês, que estão mais tempo na igreja, conhecem, minhas tias, meus irmãs. A minha família estava num propósito. Um dia na semana, não me lembro se era nas quartas, elas reuniam
as mulheres da família para orarem pelos da família. E eu cheguei, quando eu cheguei num dia que elas estavam reunidas, nunca vou me esquecer, reunidas na casa da minha tia Vera Laufer, a minha irmã, minha prima, meus tios estavam lá. E eu nunca vou me esquecer, minha tia disse assim para mim: Luciane, tu é resposta de oração. Nós oramos muito por ti, né? Nunca desistimos de orar por ti. E eu estava ali, sentada, no meio daquelas pessoas que tinham orado por mim, né? E eu vi assim o milagre de Deus. Eu disse: Deus, não deu certo o mundo para mim, eu não quero. Nunca mais na minha vida. Eu não tenho alegria no mundo, eu não tenho prazer dessas coisas. E a minha solução, graças a Deus por isso, é crescer contigo todos os dias até que tu venha, né? E então eu louvo a Deus por isso. E para encerrar aqui, né, o terceiro ponto, que é a promessa de um acesso especial ao Pai. Então Ele nos escolhe, Ele nos dá um destino, Ele nos designa para que a gente vá, e ainda nos diz, nos garante esse acesso ao Pai, né? Tudo que nós, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? Nessa passagem, Jesus estava confortando os seus discípulos, garantindo que mesmo sem a sua presença física, né, eles não estariam sozinhos. A oração em seu nome não é uma fórmula mágica, é uma garantia de que, à medida que estamos alinhada com o propósito de Deus, que é frutificar, nossos desejos e orações se alinham com a sua vontade, né? Parece assim tão esclarecedor isso, né? Então, quando você está vivendo o propósito para o qual foi escolhida, produzindo esse fruto que Ele deseja de nós, as nossas orações se tornam poderosas em Deus, porque não são apenas sobre as nossas necessidades, certo? Mas sobre o reino dele e o que Ele quer realizar através de nós. Amém? Como frutificar, né, se conecta com os discípulos. Os frutos são a evidência de discípulos verdadeiros. Jesus disse em João, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Discipulado gera frutos duradouros, não apenas conversões, mas vidas transformadas que também discipulam outros, né? Frutificar é o resultado natural e permanecer em Cristo. E o discipulado é justamente esse: permanecer, aprender e viver com Ele. E para concluir, amém? Ai, Deus, para concluir, queridas irmãs, a mensagem é clara. Fomos escolhidas por Ele ou não fomos? Fomos, né? Fomos, porque não é eu que estou dizendo, é a palavra dele. Não se esqueçam disso. Com o propósito, mas fomos com o propósito de frutificar para o seu reino, não para nós. E temos a promessa de que Ele nos capacitará para isso. O chamado é para sermos mulheres consolidadas, firmes na fé, né? Dando fruto em cada estação da nossa vida. Que possamos abraçar essa verdade e viver de forma
que o mundo veja o fruto do Espírito em nós. Amém? E aí eu quero trazer uma breve reflexão. O inverno já passou, não passou? Nós tivemos um inverno rigoroso, não foi? Foi. Como o inverno já passou, a primavera chegou. Amém. E a primavera é uma estação linda. Eu sou alérgica na primavera, mas não tem problema. Já estou aqui fungando, não tem problema. Mas eu acho lindo, né? O ar começa a esquentar gradualmente. A vegetação e o florescimento de muitas espécies que estavam em dormência no inverno, elas despertam, né? As paisagens se enchem de cores vibrantes. Tudo muda, né? E o que eu quero dizer com isso? Floresça onde Deus te plantou. Amém? Porque floresça na tua casa. Eu não estou dizendo nem aqui. Ai, Lu, tu está falando floresça na igreja. Também. Mas eu estou dizendo floresça. Floresça onde Deus te plantou. Aonde é que Deus te plantou, minha irmã? Ele te plantou lá na tua casa. Floresça lá com a tua família. No teu trabalho, floresça. Na escola, na faculdade, floresça. Na igreja, no teu ministério, floresça. Em nome de Jesus. Seja um bom perfume. Seja frutífera, independente da estação que você está vivendo na sua vida. Sabe por quê? Porque talvez você vai dizer assim, vai pensar assim, ah, Lu, mas tu não sabe o que eu estou passando. Na verdade, também talvez não seja uma estação tão boa. Tudo bem, minha irmã. Todas estamos passando. Todas. Alguma coisa a gente está passando. Talvez seja a nossa estação não muito boa. Mas não é o fim. A primavera vai chegar. O sol vai brilhar. Em algum momento isso não vai durar para sempre. E nós temos um Deus que é fiel, que é soberano. Nós não somos aquelas que retrocedem. Nós vamos buscar um Deus de verdade, que é fiel para cumprir toda a sua palavra. Então não tem como dar errado. Se for uma estação difícil, você vai vencer essa estação e vai florescer em nome de Jesus. É essa a minha oração para você. Né? Por quê? Porque Jesus te escolheu, não esqueça, e me escolheu. Graças a Deus por isso, e hoje nós estamos aqui. E essa era a palavra do Senhor para nós nessa noite. Amém? Que você possa ficar refletindo sim sobre isso, né? Eu sei assim que os olhinhos de você, né, estão pensando sobre isso, né? Deus é bom e que essa palavra encontre morada no teu coração. Em nome de Jesus, Deus as abençoe. Eu quero pedir para o louvor, antes de nós... O louvor vai subir? O louvor vai estar ministrando uma canção com a gente, antes de nós encerrarmos. Que tu possa pensar nessa palavra. Da onde é que Deus te tirou? Né? O que Ele fez por ti até aqui? Será que a gente está pensando assim, meu Deus, não tem solução mais? Será que acabou? Será que eu já vi tudo que tu tinha para me mostrar, Senhor? Porque às vezes nós vivemos essa estação também. Nós estamos anos dentro de uma igreja, né? E nos parece que nós já sabemos tudo. Será que Deus vai fazer alguma coisa diferente, né? E aí eu penso assim, com certeza vai. Com certeza vai, sabe por quê? Porque Ele é um Deus de novidade.
um Deus de novidade. A palavra disse que Ele era desde o início até o fim. E tudo foi feito, e tudo está feito. Apocalipse vai falar isso. Mas Ele faz nova todas as coisas. E eu fiquei pensando assim, Jesus, mas se tu está dizendo lá em Apocalipse 22, que tu é o alfa, tu é o ômega, tu é o início, tu é o fim, tudo já foi feito. Então, mas mais acima desses versículos diz que Ele faz nova todas as coisas. E aí eu conversei com Deus sobre isso, né? Mas se tudo já está feito, o que é o nova todas as coisas? Ele disse sim, nova, quando tu me permite fazer. Eu já fiz tudo. Eu já dei o meu filho. Ele já morreu na cruz pelos teus pecados. Então tudo já foi feito. Às vezes a gente quer que Deus faça, e Deus faz, já está feito, irmãos. Mas quando Ele faz nova todas as coisas, é em nós, através da busca de nós, de cada uma de nós. E aí sim, essas coisas são novas. Amém? Então, glória a Deus por isso. Sim, Deus é um Deus de novidade. Se ainda tem coisa na minha vida, se ainda tem coisa na tua vida para Ele fazer, Ele vai fazer. Né? Ele já fez por Cristo Jesus, mas Ele vai fazer conforme a minha busca por Ele. Vamos se